tem rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, tem cheiro de porco, anda como porco, faz ronk-ronk, entendeu? Não venha dizer pra mim que vai cair. Aproveitando que o Max citou a situação do Trump, a situação da Venezuela, né? Ontem o Donald Trump deu uma entrevista e ele se mostrou realmente disposto a fazer uma ação militar na Venezuela, em solo venezuelano, mas também, ao mesmo tempo, falou, olha, pode ser que sim, eu converse com o Nicolás Maduro. Então, primeiro ele foi perguntado se ele descartaria a possibilidade de enviar tropas americanas para a Venezuela. Ele disse, não, eu não descarto isso, não descarto nada. E aí depois perguntaram, o senhor falaria diretamente com o Maduro? E o Trump disse sim. Disse sim. Eu provavelmente falaria com ele, sim. Eu falo com todo mundo. E aí foram perguntar ao Maduro, foram repercutir com o Maduro essas declarações do Donald Trump. E o Maduro disse, não, eu quero sim conversar com ele cara a cara, eu quero conversar com qualquer pessoa que esteja interessada em dialogar comigo. Mas ao que tudo indica, né, parece que já está batido esse martelo, né? Não tem, eu não vejo saída para o Nicolás Maduro. Para mim continua sendo uma questão de dias, e não é aquela piada do meu velho amigo que dizia que ia casar com a noiva dele. Não, nosso casamento é uma questão de dias, 8.000, 9.000 dias a gente casa. Não, é uma questão de dias mesmo. E não vejo escapatória para Maduro. Os Estados Unidos não vão aceitar que ele persista ali no poder, com esse regime dele. E, de novo, não é historinha de americano, de imperialista estadunidense. O fato é fato. Né? O Nicolás Maduro, militares da Venezuela, o governo venezuelano, o regime venezuelano, ele é envolvido, ele chefia o tráfico de drogas. Fala aí, família, vocês estão assistindo os detalhes desse vídeo que o Brasil está virando praticamente uma Venezuela e estamos vivendo em momentos sombrios com esse desgoverno, que são escândalos atrás de escândalos. E o STF que vem rasgando a Constituição. Mas continue nesse vídeo, deixe o seu comentário, siga o canal e aperte o sininho. De novo, leiam aí Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, porque ali vocês vão ver documentos, né, resultados de operações, inquéritos policiais, troca de e-mails, tá tudo ali, tá tudo ali. Olha, eu tô adorando isso aí, cara. Tô adorando. Sabe por quê? O tubo de oxigênio hoje de Cuba, 66 anos de ditadura, o tubo de oxigênio dessa ditadura que dura 66 anos, chama-se Venezuela, Brasil, Colômbia. Tá? Então você tem a Colômbia por meio do narcotráfico, você tem a Venezuela no petróleo e o Brasil com BNDES e campeões nacionais. Certo? A Venezuela vai cair. O Petro, Barão Babinha, eu ia falar, a morte tá batendo na porta dele, mas o nego vai achar que eu tô querendo, eu tô mesmo, mas aquela imagem que a gente mostrou no boletim dele babando era... eu tô pensando numa imagem que não simbolize morte física, né? Porque eu tô querendo dizer que morte política, destruição de impérios, etc. Então, assim, o Petro, ele tá com os dias contados, seja por iniciativa própria, né? Ele realmente parece que vai morrer de overdose, seja por incompetência política mesmo. Mas o fato é, Colômbia, Venezuela não vão mais conseguir abastecer Cuba. China e Rússia já não podem fazer isso nesse exato momento, porque a maior movimentação militar dos Estados Unidos naquela região, desde 1989, está acontecendo agora. É a maior movimentação militar no Caribe desde 1989, a invasão do Panamá, a retomada. Ou seja, nós estamos diante de uma operação de guerra, os oxigênios de Cuba estão sendo retirados, só que o Brasil é um alvo que não está sendo mencionado. Um dos tubos de oxigênio de Cuba é o Brasil. E um detalhe, que a imprensa, a mídia mainstream não está comentando. Agora, quer ver como é que a nossa audiência é inteligente pra caramba? Falem pra mim aí na audiência por que o Padilha foi sancionado. Por que ele perdeu o visto, melhor dizendo. A audiência sabe. Vai falar que é por causa dos mais médicos. E onde que está, qual estado brasileiro hoje está fazendo parceria com Cuba no projeto Mais Médicos? Bahia. O PT está com o tubo de conexão financeira, ideológica,
alimentando Cuba, Venezuela e Petro, na Colômbia. Perdeu o tubo de conexão no Chile, porque o Cast vai vencer. Perdeu o tubo de conexão com a Cristina Kirchner na Argentina, porque o Milei venceu. Perdeu o tubo de conexão no Paraguai. Não sei como é que tá o Uruguai ainda. Preciso dar uma olhada. O Uruguai voltou para as mãos de um fã do Mujica, né? Né? Tá, voltou, infelizmente. Mas o Paraguai, a Argentina, Equador, Chile, Bolívia, também. Bolívia, todos eles já deixaram de ter os seus laços intactos com o Foro de São Paulo. Se ainda existem laços, esses laços estão comprometidos, eles não estão intactos, né? Se não foi cortado completamente, eles estão deteriorados e com risco de estourar, né? Ou seja, esses laços podem estourar a qualquer momento. O que vai acontecer na Venezuela, na Colômbia, o alvo não é Cuba, é o Foro de São Paulo. E o Brasil está nisso. E, de novo, lá vou eu dar ênfase ao que o Max tem falado desde o início da timeline, em outubro do ano passado. A direita dorme, cochila, quando acorda dorme de novo imediatamente. Parece um morto muito louco aquele filme. A direita tá sendo carregada pelo Bolsonaro, pelo Eduardo, pelos exilados, pelos jornalistas intrépidos, né? Alexandre Garcia, Augusto Nunes, o Lacombe, o pessoal da Auriverde, Fidiário. Assim, a gente está empurrando e o povo ali desesperado, esperando quando é que a direita vai entender. A direita, né, o braço político da direita vai entender que ela tem todas as ferramentas na mão. Basta esquecer o frenesi, o fetiche eleitoral. Enquanto a direita brasileira pensa em ciclos eleitorais, os inimigos do Brasil, os inimigos da América Latina, os inimigos dos direitos humanos fundamentais não estão pensando em ciclos eleitorais. Maduro pensa em ciclo eleitoral? Petro pensa em ciclo eleitoral? De jeito nenhum. Cuba pensa em ciclo eleitoral? De jeito nenhum. O Petro estava até querendo mexer na Constituição da Colômbia, que foi modificada em 2015, né? Logo, não tá pensando eles proibiram a reeleição e o Petro chegou ano passado, ele andava falando em, de repente, quem sabe, mudar a lei de novo e permitir a reeleição e tal, mas por enquanto continua proibido. Mas você citou aí o Alexandre Padilha e, de novo, aqui tomando todos os cuidados do mundo, a gente deve ter um artigo em breve na revista Timeline sobre esse assunto, mas eu preciso falar, tentando achar um jeito de falar sobre isso. Houve uma reportagem do Estadão, e vocês, por favor, procurem saber quem são grandes anunciantes do Estadão. Vejam quantos laboratórios farmacêuticos anunciam no Estadão, botam muito dinheiro no Estadão, porque o Estadão fez uma matéria de primeira página, tá? E 2 páginas inteiras do jornal, acusando médicos de altíssimo gabarito, de longa experiência, com uma formação enorme. Dr. Zeballos, Roberto Zeballos, Dr. Paulo Porto de Mello, colaborador da revista Timeline, Dr. Francisco Cardoso, que é um grande infectologista, acusando os 3 de fazerem tratamentos fajutos contra uma consequência trazida pelas picadinhas, com aquela formulazinha que inventaram, né, que é uma novidade entre as picadinhas, né? E é impressionante que esses tratamentos que são propostos, eles são baseados em 14 mil estudos. 14 mil estudos científicos feitos no mundo inteiro. Mas aí você fica olhando para... E aí, infelizmente, aqui nesta plataforma, se você está aqui no YT, a gente não pode falar de alguns assuntos. E o Padilha está anunciando que vai processar esses médicos, com base na reportagem do Estadão, porque nós estamos num ponto em que alguns assuntos são absolutamente... O debate desses assuntos é completamente interditado. E isso tem uma culpa enorme da imprensa que desistiu de ser imprensa, daquela imprensa velha e velhaca, né? Aquela imprensa tradicional. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!